Não existe atitude, decisão mais sábia do que permitir que o Senhor Jesus venha conduzir a nossa vida. A pessoa sábia, ela entende que a Bíblia, a palavra de Deus, considera a cada um de nós como ovelhas. E a ovelha, ela não pode viver a sua vida solitária, sozinha. Ela precisa de cuidados, ela precisa ser conduzida, ela precisa ser guiada, ela precisa de auxílio por toda a vida. É um animal extremamente dependente. E assim somos nós. Nós, por mais capazes, por mais inteligentes, por mais sábios, nós dependemos do cuidado de Deus. Sozinho não conseguimos chegar a lugar nenhum. Por isso que quando a pessoa permite que o Senhor Jesus venha cuidar da vida dela, então, espiritualmente falando, essa pessoa é considerada a ovelha que o pastor, que é o Senhor Jesus, passará a cuidar dela e conduzir ela aos pastos verdejantes. É importante atentar que só é considerado ovelha aquela pessoa que ouve a voz do seu pastor, pois está escrito, As minhas ovelhas escutam a minha voz, o próprio Senhor Jesus. Então, quer dizer, se eu sou ovelha, eu tenho ouvidos à voz de Deus. Eu não tenho ouvidos à voz do pecado. Eu não tenho ouvidos à voz do mal. Eu não tenho ouvidos à voz do mundo. Eu não tenho ouvidos à voz da vaidade, à voz do orgulho, à voz da desobediência, a vozes contrárias à palavra de Deus. Não. Os meus ouvidos estão atentos à voz do meu pastor, que é o Senhor Jesus. E como nós sabemos, para que possamos ouvir a voz do nosso pastor, é indispensável que venhamos meditar na palavra de Deus. Como ouvir a voz de Deus se não meditando nas sagradas escrituras? Por isso que o hábito de ler a Bíblia diariamente se faz mais do que necessário para a pessoa que se considera essa ovelha e que precisa ouvir a voz do seu pastor. Precisa que o pastor, que é o Senhor Jesus, venha conduzir, venha guiar a vida dela. Portanto, se você se considera essa ovelha, tenha ouvidos à voz do pastor Senhor Jesus. Tenha ouvidos. E para ter ouvidos, você tem que se aprofundar nas Sagradas Escrituras, porque quando você ora, você está falando com Deus, mas quando você está lendo, meditando na palavra de Deus, então você não está falando com Deus, é Deus que está falando com você. E lembrando que a Bíblia é o único livro e que nós, ao lermos, estamos lendo na presença do autor daquele livro, que é Deus. Você está lendo ali, você está meditando, você não entendeu algo e você fala: meu Deus, fala comigo, Espírito Santo, eu quero entender o que está escrito aqui. Então o autor, que é o Senhor Jesus, o pastor, ele vai conduzir você, ele vai abrir o seu entendimento, ele vai mostrar o que ele quis passar para você através daquele texto que você está lendo, meditando, e certamente ele vai guiar você às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. Como ele diz aqui, Salmos capítulo 23 e no versículo 2, o salmista diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Ou seja, verdes pastos e águas tranquilas, ou seja, sossego, paz, felicidade, tem todos aqueles que se fazem ovelhas, porque o Senhor Jesus, como pastor, quer o melhor para mim e para você. Confie nele,
a sua vida, confie nele os seus caminhos, deposite nele a sua confiança, dê a ele a oportunidade de cuidar da sua vida, de conduzir a sua vida, que com certeza você jamais vai se arrepender, porque quantas não são as vezes, ou quantas não são as pessoas que tentam guiar a sua vida e no final de tudo vê que as escolhas que elas tomam nem sempre são as melhores. Mas quando nós confiamos a nossa vida nas mãos do nosso pastor, que é o Senhor Jesus, ele cuida da melhor forma possível, até melhor do que nós mesmos cuidaríamos da nossa vida. Que Deus abençoe a você e a sua família.